Então, boa tarde para todo mundo que está aqui agora e que vai chegar depois por congregação de esforços, né, que vão vir para conhecer o assunto mais tarde, em outras oportunidades. É uma honra para mim estar aqui podendo falar sobre a lista de indicadores básicos da educação, né? Lista base de indicadores de superdotação, parâmetros de identificação em sala de aula. Esse instrumento ele foi criado durante a minha dissertação de mestrado. E na época que o programa de educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estava sendo reformulado, porque havia um programa de pós-graduação em educação, mestrado, que eu tinha feito, a professora Edicleia, e mais algumas pessoas tinham feito aquele curso. E num determinado momento, o curso ele ia ser reformulado para que ele se agregasse a um doutorado em educação especial. Então, o projeto ele estava prontinho para começar um curso de educação especial. Foi uma época em que vários professores da Faculdade de Educação da UF se aposentaram e foram é, fazer concurso para a UERJ. Fizeram concurso, passaram, e quando chegaram lá, encontraram aquele projeto de programa de pós-graduação em educação especial, na mesma hora eles interromperam o fluxo de criação daquele curso. Eles fizeram um novo projeto que, ao longo do tempo, culminou nesse projeto que existe atualmente, que é um projeto que defende a educação inclusiva, mas não defende a educação especial. E hoje a gente sabe bem qual é a consequência disso. Defender a educação inclusiva não é defender a educação especial. Educação especial é uma modalidade de educação escolar para pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Educação inclusiva é para esse público, mas é também para o público negro, para o público indígena, quilombola, do campo, LGBT, QI+, e outras variações de exclusão de minorias que existem no nosso país. O grupo tradicional da educação especial demanda adaptações curriculares, materiais didáticos específicos, como é o caso dos alunos cegos, metodologias de ensino próprias, como é o caso dos alunos com transtorno do espectro autista, decisões de encurtamento do tempo escolar, chamado aceleração de estudos, como é o caso dos alunos superdotados, e nada disso é indicado porque o aluno é preto, porque o aluno é indígena, porque o aluno é do campo. Isso não pertence às práticas curriculares pedagógicas dos alunos dessas configurações sociais. A política de inclusão é uma política social. A política de ação especial é uma política de metodologia pedagógica. Então, isso tem que estar muito claro na nossa consciência, porque às vezes a gente está falando de educação inclusiva e está excluindo o público da educação especial. É muito difícil certas configurações que foram desenhadas no plano gestor público para a educação inclusiva, quando a gente sabe que há exclusão na escola dos alunos da educação especial, porque as metodologias não cabem no dia a dia escolar. Não há número de profissionais suficientes para acompanhar os alunos da educação especial. Estou me esticando nesse assunto, porque o que eu gostaria de dizer para vocês foi o seguinte: depois que o curso de educação
programa de educação da UERJ foi criado e a educação especial deixou de ser exclusividade do curso para ser uma linha de pesquisa, num determinado momento eles quiseram fazer uma avaliação de produção de egressos, porque a orientação estava indo numa direção e só o grupo da professora, esqueci o nome dela agora, ela faleceu recentemente, de uma professora que manteve ligada a questão da intervenção precoce, tecnologia assistiva. Aline Rinco, se lembrar, pode falar o nome dela. E, e acabou que houve um distanciamento da produção. E foi exatamente a pesquisa dela que identificou a minha lista base como sendo o único instrumento criado na UERJ voltado para a identificação de alunos com altas habilidades de superdotação na sala de aula da escola e que se tratava de um instrumento pioneiro, inovador, contemporâneo, que ainda prevalecia com os aspectos a que tinha sido proposto. Hoje, eu encerrei a minha gestão no Combrasde no dia 31 de dezembro, agora, de 2024. Combrasde é Conselho Brasileiro para Superdotação. No Combrasde, eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação sobre quais instrumentos existem para serem utilizados na escola. Então, na escola, existe o instrumento da Suzana Pérez, que é um livro que tem que ser comprado. Tem o instrumento da doutora Zenita Gunter, que é um instrumento que está num livro, mas que não tem o modus operandi. O modus operandi é via capacitação em serviço. Tem o meu instrumento, que está publicado no meu blog, está publicado na página do programa de altas habilidades que eu criei na UF, que eu distribuo em mãos, todos os meus alunos recebem, né, Shabna? Aline Rinco, todos os meus alunos recebem, porque ele é gratuito. E surgiu mais recentemente um instrumento da doutora Tatiana Nakano, que é uma psicóloga, professora da PUC Campinas, que é pago, porque a gente tem que comprar, e é um instrumento para psicopedagogos, neuropsicopedagogos e psicólogos, neuropsicólogos na clínica. Ele não é um instrumento para a escola, ele é um instrumento de avaliação clínica. Então, a gente fica numa situação assim: qual é o instrumento que a gente vai utilizar para identificar o aluno na escola? Porque a prerrogativa da LDB é na escola. A LDB não empurra o professor a mandar o aluno para a clínica, para que na clínica se dê o QI, para que o QI eleja se o aluno vai para o AEE ou não. Isso não é abordado na LDB. Na LDB já vai a questão da aprendizagem, do perfil pedagógico, com todas aquelas demandas que o artigo 59, inciso 1, diz que o aluno superdotado possui. Então, vamos para a escola, vamos identificar os comportamentos que a gente conhece na escola, porque os professores eles são formados em todos os tempos e em todos os níveis de ensino a observar o comportamento da criança na escola. Na creche, os relatórios são muito detalhados. Na educação infantil, eles já são categorizados, não tem prova, são relatórios categorizados. E aí, quando chega na educação básica, que a gente já tem as avaliações por notas ou conceitos. E essa avaliação por notas ou conceitos vai até o 9º ano, depois ensino médio, depois educação superior. E a gente vai observar o comportamento da criança, porque é o comportamento que vai dizer se aquele perfil, aquele modo de ser é típico de quem é superdotado.
criança com síndrome de Down, para quem tem muita experiência com síndrome de Down, não gosta de quebra-cabeça, porque é uma atividade abstrata. E a atividade abstrata, muitas vezes, não é alcançada, não é realizada por uma criança com síndrome de Down, que tem, na área médica, clássica, tradicional, a deficiência intelectual, que é identificada com CID e com DSM-4, com um número que caracteriza a doença, né, mental, do ponto de vista de um transtorno, de uma condição mental, não doença mental psiquiátrica, mas uma doença, um transtorno, uma alteração no percurso intelectual, a gente vai ver que a criança não chega ao pensamento abstrato para trabalhar com o quebra-cabeça. E esse é o carro-chefe, né? A gente está vendo aí logo, gosta de quebra-cabeça e joga os problemas. Essa lista é uma lista que tem dois formatos, a grupal e a individual. A gente vai ver a grupal, depois vai ver a individual. E as instruções são muito simples. Leia e analise atentamente cada item. Procure se lembrar dos alunos que apresentam essas características. Anote os nomes dos alunos no lugar indicado e, se necessário, o número da turma também. Por último, anote nas fichas individuais os nomes dos alunos apontados na forma grupal e faça uma nova avaliação na forma individual. Então, aqui a gente não precisa se preocupar em anotar o nome dos alunos em cada item. A gente pode ir anotando aleatoriamente, à medida que fosse lembrando, vai anotando. Aliás, se vocês quiserem fazer a avaliação de alguém agora, é só se lembrar das pessoas que vocês conhecem, das crianças que vocês podem, que vocês conhecem. A Carla está perguntando se pode ser utilizado na triagem clínica. Olha, Carla, eu uso. Eu uso. Todos os pais que são avaliados na minha clínica, eu entrego para eles. Se o professor responder, eu fico muito agradecida. Se a professora não responde, eu peço que a mãe responda, porque ela conhece o aluno que é o filho dela. Ele é mãe de uma criança que ela acompanha pedagogicamente. Então, eu peço para ela, porque tem explicação dos comportamentos observáveis. Ela não é professora, mas pela explicação ela acaba podendo responder, porque, na verdade, esse instrumento ele é autoexplicativo. A intenção é que não, o professor não precise de um tutor, de um mediador, para ler o documento para ele, que ele seja capaz de ler, de compreender e de identificar o aluno. Quem quiser fazer de algum aluno, filho, neto, pode fazer. A gente conversa depois. Carla Ramalho, consegue com a Camila. Camila, daqui a pouco, coloca aí no grupo de vocês para vocês receberem, tá bom? Então tá, então vamos pensar quem é turma, quem tem professora, quem é professora. Vamos pensar na turma. Então, a gente tem uma coluna de comportamentos observáveis que eu redigi na época para descrever a característica comportamental que está na literatura. Ao longo dos anos, eu estudei muitos instrumentos de identificação americanos e do Instituto Helena Tchoff aqui no Rio de Janeiro, porque não tinha outros. Então, como eu tinha acesso ao Centro Nacional de Educação Especial, a diretora do Centro Nacional de Educação Especial, doutora Sara Couto César, foi minha professora no mestrado lá da UERJ. Olívia Pereira, Maria Helena Novaes, foram minhas professoras lá, todas do Alpia Couto, do Instituto, do Centro Nacional de Educação Especial. Então, assim, eu tinha muito acesso aos materiais. E não tinha muita coisa, né? Tinha o material
do projeto prioritário 35, que a literatura fala, que a professora Maria Helena Novaes tinha ajudado a elaborar junto com a doutora Dorothy Sisk e com o doutor James Gallagher, que vieram aqui ao Brasil na época da década dos anos 60 ainda, pelo governo militar, pelo governo da ditadura militar, foi quem financiou a vinda deles. A professora Maria Helena Novaes era responsável pela área no Centro Nacional de Educação Especial a partir de 73, e ela era minha orientadora de mestrado, então eu tinha acesso a essas fichas, e aí, lendo muitas fichas, em 1979, ela publicou um livro de Educação e Psicologia dos Superdotados, que ela informou que naquela época havia 500 e tantas características relacionadas. Eu não achei todas, eu achei cento e poucas. Depois, com a ajuda dela, essas cento e poucas foram reduzidas a 80. E no final ficaram essas 24 que estão aqui na lista, né? Camila, sobe um pouquinho mais. Então, a ideia era que o professor recebesse uma forma grupal para depois analisar cada um individualmente. Então, vamos no grupo, né? O aluno demonstra prazer em realizar ou planejar quebra-cabeça e problemas em forma de jogos. Gosta de quebra-cabeça e jogos-problemas. A gente tem um estereótipo de que quebra-cabeça e jogos-problemas é só esse quebra-cabeça que a gente compra na loja de brinquedo. Não é, não. Qualquer game é um quebra-cabeça e é um jogo-problema. Redação é um quebra-cabeça e é um jogo-problema. Por quê? Redação tem início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já tem 3 peças, 3 partes. Como é que a gente integra? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que a gente começa o texto? Como é que a gente acaba o texto? Qual é o problema que foi colocado no tema da redação? Vocês viram o tema da redação do último Enem? Como caiu o número de notas 1000 da redação? Por causa da falta de familiaridade na solução de problemas relacionados aos pretos do nosso país. Então, a gente precisa transferir e ampliar a percepção do que é quebra-cabeça e jogo-problema. Qualquer atividade que a gente tenha que relacionar ideias é um quebra-cabeça. Não é só o que a gente manuseia. E quem é que tem prazer? E prazer é aquela sensação de satisfação, alegria, desejo, e que eu não quero largar. Eu não quero parar. Eu quero continuar. E quando acaba, eu digo, quero mais. Tem mais para eu fazer? Então, a criança, ela tem prazer em realizar essa atividade. O aluno dirige mais sua atenção para fazer coisas novas do que para o que já conhece e faz sempre. Interessa-se mais por atividades criadoras do que por tarefas repetitivas e rotineiras, como copiar do quadro. A maior parte dos alunos superdotados não quer copiar do quadro. Por que não quer copiar do quadro? Porque eles já sabem o conteúdo. Ah, mas tem que treinar a letra. Tem que treinar a letra na escola tradicional, na escola bancária. Na escola libertadora tem que treinar a letra. Nós estamos aqui diante de uma tela. A letra que a gente digita é muito melhor do que a nossa. Legível, bonita, organizada, eu posso escolher o tipo. Por que a criança não pode usar essa letra? Bom, e agora, para completar, proibiram os celulares na escola, a criança não pode digitar mais no celular. E vai ter computador, vai ter laptop na sala de aula? Como é que vai ser? Então, a gente está dando passo atrás, ok? A gente está dando passo atrás na relação na educação dos superdotados. Porque o que é inovador para o superdotado? Não é sucata, não é produção de arquiteturas com sucata. O que é inovador para o superdotado é tecnologia.
é a substituição do clássico, do tradicional, pelo novo, inovador, pela novidade. Então, eles não gostam, realmente, eles vão preferir o que é criativo. De novo, tia, você já deu isso. Quando a criança acaba mais cedo, e aí a professora dá outra lista de exercícios para ela. Camila, está me ouvindo? Está dando uma mensagem aqui de dificuldades no meu microfone. Não, congelou um pouquinho, mas voltou. Tá bom, Mas foi rápido. tá. Então, a criança, ela, ela recebe mais do mesmo. Ela não vai querer fazer. Por que que ela vai fazer mais 10 continhas de multiplicação por 10 se ela já demonstrou durante a aula que ela já entendeu o mecanismo da multiplicação por 10? E aí vem mais 10 e mais 10 e mais 10 e ela é a única que sabe fazer multiplicação por 10. Na hora ela não vai querer armar e efetuar, ela vai fazer de cabeça, vai colocar o resultado. E a professora não pode perguntar de quem ela colou, porque ela é a única criança que sabe multiplicar por 10, porque ela está saturada de multiplicar por 10. O seguinte, o aluno sente prazer, prazer de novo, satisfação, entusiasmo em superar os obstáculos ou as tarefas consideradas difíceis. Gosta de aceitar desafios. Ele não é exibicionista, ele não quer aparecer, mas é porque o que é difícil é interessante. Mas não é o difícil que a gente impõe para saber mesmo se ele é superdotado. Ah, mas será que ele é superdotado mesmo? Deixa eu ver se ele faz essa questão do IME. Não é isso. É dentro do contexto da aprendizagem que ele está realizando, existem desafios que podem ser propostos com base em conhecimentos de suplementação a mais, de enriquecimento, para que ele possa aprofundar os conhecimentos que ele já possui. E que são conteúdos que não fazem parte da grade curricular. Ninguém vai ser avaliado por esses conteúdos. Esse é um conteúdo do interesse exclusivo dele, ninguém mais tem a ver com isso. Então, o desafio é: vamos entregar um texto e ele vai encontrar um tipo de classe gramatical na sua totalidade. Então, todos os substantivos masculinos, todos os substantivos femininos, todos os adjetivos. Isso é um desafio. O texto contém 10 substantivos masculinos. Sublinhe, envolva cada um deles, até completar 10. Aí, em Friburgo, nem todo mundo está em Friburgo, né? Mas em Friburgo, eu fui chamada na UF para conhecer um aluno do curso de biomedicina que tinha causado um espanto lá no curso, né? E o coordenador do curso era o professor de genética, porque o professor estava cansado de dar as aulas, ele tinha os slides que ele apresentava, e na aula de genética que ele apresentou o cariótipo, né? E o exemplo foi a síndrome de Down, então ele queria mostrar os tipos de cariótipos que poderiam aparecer por translocação de fragmento cromossomial, por mutação, por divisão, translocação. Então, assim, tinha lá as categorias, tinha os exemplos, e na primeira virada de slide, o menino levanta o dedo e diz que tinha mais além daqueles que o professor aceitou como respostas. Aí o professor ficou assim: como assim? Pode voltar. Aí voltou, aí ele apresentou mais um ou dois que tinham ali, ele classificou. Aí o professor achou curioso aquilo, passou para o slide seguinte, já foi para ele. E agora, cadê? Ali, 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 lá.
E aquele ali lá o professor não tinha localizado, o professor nunca tinha visto. Mas ai, como é que viu? Aí levantou-se a hipótese da superdotação, eu estive aí para fazer a avaliação. Era um menino TEA com superdotação, ou ao contrário, um menino superdotado com TEA, e a habilidade dele era na acuidade visual. Então, ele era capaz de perceber todas as diferenças que havia em cada uma daqueles resultados de exame cromossomial, mapeamento genético, para dizer onde é que estavam as mutações. O professor ficou encantado. Era um professor humano, ele muito simpático, muito gentil, me convidou para ir lá fazer a palestra, porque ele estava interessado em passar esse assunto para os colegas dele, porque ele ficou encantado de ver a habilidade do menino. Mais tarde, anos depois, ele já estava um pouco mais adiantado no curso, e eu recebi uma pessoa, uma professora de campus para fazer pós-doc. E ela queria fazer um pós-doc de autismo e tal. Aí, assim, gente, vamos fazer uma análise de exames de cérebro. Tem um aluno lá em Friburgo que é capaz de fazer análise na chapa. Vamos ver o que, que ele descobre na chapa da ressonância magnética cerebral? E aí fizemos. Ele descobriu uma diferença no corpo caloso do cérebro das pessoas autistas. Então, assim, ele teve acesso a um arquivo mundial de ressonâncias magnéticas de cérebros autistas, com vários cortes. Ele teve acesso a esses exames. Ele analisou só a dimensão do corpo caloso. E nós chegamos à conclusão que o corpo caloso das pessoas autistas tem uma menor densidade do que o corpo caloso das pessoas típicas. E o que significa isso? O feixe de axônios que sai das células do lobo direito, do lobo esquerdo, que se cruzam e desce para a coluna cervical, no caso das pessoas autistas, tem uma menor densidade. Nós publicamos isso num capítulo de livro, e capítulo de livro não tem repercussão. Muitos anos depois saiu um artigo numa revista científica que essa professora de campus ficou muito aborrecida porque eles acharam o mesmo resultado que a gente, e é claro que o artigo deles teve muito mais repercussão do que o nosso capítulo. Então, aceitar desafio é para ter solução, é para ter consequência, é para ter aprendizagem. Não é para ser excluído, não é para ser desafiado no sentido do constrangimento, não é para ser excluído e nem é para provar que é superdotado. A gente vai provar ao longo da lista se é superdotação ou não. O próximo, o aluno demonstra e faz excelente uso da faculdade de concatenar, relacionar ideias, deduzidas umas das outras, a fim de chegar a uma conclusão ou a uma demonstração. O que é isto? É ter excelente capacidade de raciocínio. Então, assim, o que é raciocinar? É concatenar, relacionar ideias deduzidas umas das outras para chegar a uma conclusão, uma demonstração. Aí a gente vê, né? Eu tenho visto na clínica crianças de 4 anos de idade com excelente capacidade de raciocínio, com uma capacidade de persuasão extremamente exacerbada, que ela não desiste do que ela quer enquanto ela não diz exatamente todas as razões dela. Não é pela crise da birra, da explosão, da chantagem, não é. É pelo raciocínio. Então, eu digo para as pessoas que estão com esta criança: você tem que buscar explicações científicas para poder explicar para ela o que é que está acontecendo. Eu estou com uma criança
que tem escapes de urina inexplicáveis, porque ela já tem o controle urinário. Então, o que acontece? Ela acorda e diz para a mãe, ela tem 4 anos, acorda e diz para a mãe, quero fazer xixi. Aí, quando chega no banheiro, ela não quer mais fazer xixi, porque ela está num comportamento reativo. Ela não quer mais fazer xixi. Então, ela volta para a cama, e nesse que ela volta para a cama, ela tem o escape. Quando ela tem o escape, ela faz uma crise explosiva, porque molhou a roupa. E a mãe não sabe como lidar com isso. Então, eu estou montando um. Deve ficar num PowerPoint explicativo de como é que funciona o aparelho urinário. Por que sai o xixi? De onde vem a água, acumula na bexiga e sai para fazer o xixi. Onde é que está o controle? Quem faz o controle? Quando a mente da gente não tem mais o controle, o que acontece? Se a bexiga está muito cheia, o esfíncter abre. Então, eu vou ter que dizer isso para uma criança de 5 anos, porque vai ser assim que ele vai entender que quando tiver vontade de fazer xixi, ele tem que ir lá para não ter o escape, porque se ele não fizer pela vontade própria, o próprio corpo dele vai se impor e vai fazer por ele sem ter o comando dele. Então, vai ser a primazia da vontade dele contra o sistema nervoso involuntário que vai fazer por conta própria. Então, a gente vai ter que trabalhar com ele a questão científica. E a maior parte das pessoas a gente faz pela questão científica. Eu tenho tido paciente que tem tido alta na anamnese, porque a mãe vem, a mãe faz uma coisa da criança, do jovem, pré-adolescente ainda por cima, e aí ali na anamnese eu já explico para ele o que é superdotação, o que é pré-adolescência, como é que ele se sente, como é que ele pode agir com os colegas, não sei o quê. Mas, estou me sentindo muito bem. Tá bom. Então, tá de alta. Se a mãe precisar, se você precisar, avisa a sua mãe, retorna. Ninguém retornou até agora. Só pelas explicações, que é esse o diferencial terapêutico com essas crianças. O próximo diz, que é o raciocínio, né? O próximo diz: o aluno mantém e defende suas próprias ideias, apresenta independência de pensamento. Ora, o Paulo Freire não diz que a gente tinha que formar professor crítico, reflexivo e emancipado? Por que a gente não aceita as crianças que chegam críticas, reflexivas e emancipadas? Qual é o problema da gente? Porque as crianças chegam críticas, reflexivas e emancipadas. Lá no juízo moral do Piaget, aos 4 anos de idade, a criança é capaz de dizer para a gente por que a gente está errada. A criança superdotada diz. Cada um dos erros, das incongruências que a gente comete no dia a dia e fala, ela aponta para a gente. Mas isso está errado, né, vovó? Não é assim que se faz, né, vovó? E aí? Papai, você não parou no sinal vermelho. Ah, não pode, está tarde, aqui tem ladrão, não tinha ninguém parado na rua, papai. Por que você não parou? E se vem um carro que você não vê e bate na gente? Então, assim, a criança, ela vai fazer o seu juízo de valor com 3, com 4, com 5 anos. Ah, eu não quero vestir essa roupa. Por quê? Porque ela pica. Gente, a gente não sabe que a gente comprou uma roupa que pica. Aí vai para o autismo, vai para a resistência, sensibilidade à textura, não sei o quê. Gente, é uma roupa que pica. A costura não é bem acabada e ela incomoda. Então a criança não quer usar. Só que a criança superdotada, ela vai dizer isso logo, logo que ela começa a concatenar as ideias. E se ela começa a falar com 1 ano, logo, logo ela está dizendo a razão do que ela quer e por que não quer. Se a gente pergunta por quê, vem a reflexão. Ela não diz para a gente o que a gente diz, porque eu quero.
Não, ela vai dizer por quê, as razões, e a gente tem que parar e pensar se as razões dela são refutáveis, porque a gente tem obrigação de refutar o argumento da criança. Nós somos mais velhos, temos formação acadêmica, temos experiência de vida. Por que que a gente tem medo do argumento da criança? Ah, porque vai traumatizar. Não, gente, o que traumatiza é outra coisa. Não é o argumento lógico. O conhecimento científico não traumatiza. O que traumatiza são as nossas incongruências, a nossa contradição, a nossa dissonância. E aí, como ela não consegue convencer a gente, ela só faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Por isso ela é emancipada. E aí a gente tem criança com 3, 4, 5 anos que não aceitam as atividades da educação infantil, que não fazem as tarefas, que a gente começa a colocar no quadro do autismo, querendo mediadora para acompanhar a criança. Por quê? Porque a programação pedagógica está inadequada para ela e ela começa a se opor, a impor a sua emancipação. E como a gente não conhece essas características de crianças superdotadas, a gente acha que elas são outras coisas, né? A gente acaba colocando essas crianças no eixo, na direção da exclusão na escola. Ah, mas quem tem pensamento amadurecido é só a criança mais velha. Não é, não. É, eu escutei essa semana, numa avaliação, uma mãe dizendo assim: eu posso falar uma coisa? Eu preciso falar uma coisa. Então tá, então fala. Eu tinha perguntado se a criança tinha amigo invisível com base na teoria do Henri Vallon, que diz que algumas crianças aos 4 anos de idade têm amigo invisível e criança superdotada tem amigo invisível. Aí eu perguntei, ela disse assim: não, ele não tem amigo invisível, mas ele tem uma outra coisa que eu quero falar. Aí assim, pode falar, eu não tenho religião nenhuma, e o meu marido é agnóstico. Ah. Aí ele disse assim: mamãe, se é verdade que a gente pode nascer de novo, eu só posso imaginar que você seja minha mãe de novo, porque eu não vou conseguir voltar na barriga de outra pessoa que não seja você. Você é minha mãe. Se eu tiver que voltar para nascer de novo, eu quero vir na sua barriga. Aí eu perguntei a ela assim, aonde foi que ele ouviu isso? Aí ela disse, não sei. Tá bom para vocês? Não sei. Eu disse, mas aonde é que seu filho está andando na internet? Não sei. Ele joga game, ele vê vídeos de animais, mas eu não sei aonde ele ouviu isso. Então, a gente tem crianças que têm conhecimentos que a gente não sabe. A Maria Montessori falava disso para a gente. Então, a gente tem que prestar atenção. Está começando a nascer a geração beta esse ano. A geração beta é a geração que vai se desenvolver na plenitude da inteligência artificial. Então, essa não foi nativa digital, é a inteligência artificial. Então, essa criança ela vai trabalhar com o mais avançado que a gente tem de tecnologia na atualidade. Então, ela sabe a razão das coisas. Então, não esperem que a criança não chore para provar que ela é madura. Ela vai chorar porque ela está sendo contrariada, e exatamente porque ela é madura, porque ela não quer fazer coisas infantis, coisas que impedem o avanço cognitivo e intelectual dela. Seguinte, o aluno faz perguntas sobre assuntos corriqueiros do dia a dia, assim como sobre questões diferentes ligadas à física, astronomia, filosofia e outros. Ela possui curiosidade diversificada. E é isso, né? A criança, ela pergunta sobre o céu, os planetas, os astros, os meteoros, os animais, os dinossauros, a cultura, as diferenças étnicas, ela quer saber de tudo.
ela faz cálculo matemático, ela ainda não quer escrever. Ah, não quero escrever, não. Mas o resto tudo ela faz. Mapas, desenho, tudo ela faz. Então, assim, ela tem uma. A acuidade cognitiva dela é diversificada. Isso só dá trabalho, por enquanto, na hora do SISU, da escolha profissional. Já tem algumas profissões que são interdisciplinares: biomedicina, biotecnologia, biociências, bioinformática, já existem. Agora, está faltando, né? E a nossa formação clássica, ela precisa começar a dialogar efetivamente com outras áreas do conhecimento para que o novo profissional do futuro ele possa ser formado na academia e não autodidaticamente falando. Agora vem uma característica que é a característica do perfeccionismo, e que é a característica que, quando está presente, muito presente, a gente precisa estar atento porque ela produz ideação suicida, que é quando a criança, o adolescente, o adulto, o jovem adulto, fala de suicídio. Fala que a vida não está boa, fala que não está mais com o prazer de viver, fala que quer voltar para de onde veio, fala que quer ir embora porque isso aqui está muito ruim. Então, o aluno demonstra realizar com acerto e aperfeiçoar cada vez mais tudo que faz. Procura padrão superior em quase tudo que faz. E aí é aquela criança que dá um rabisco no papel e quer rasgar o papel porque o rabisco saiu de uma forma que não é a que ele queria. E eu, na mesma hora, eu intervenho. Eu não deixo criança nenhuma rasgar papel, amassar papel, porque errou e quer mudar de folha. Calma, eu dou um susto. Calma, de onde vem o papel? Aí tem criança que sabe, tem criança que não sabe. Quando não sabe, eu explico. Quando sabe, da árvore. Ok. Para fazer esse papel, a árvore foi derrubada, foi cortada todinha em picadinho, foi moída, foi transformada numa pasta. Essa pasta foi alisada, ficou fininha, foi para uma máquina que cortou na folha que você recebeu. Se você jogar esse papel fora, a árvore vai para o lixo duas vezes. Uma quando ela foi cortada da floresta e vai agora para o lixo porque você está desistindo dela. A criança fica impactada e não joga o papel fora. Ou então tem aquela criança que apaga, 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 apagar está previsto. Até na análise do HTP ela está prevista. Então a gente precisa observar, porque o perfeccionismo já foi uma característica exclusivamente negativa. Eu participei de uma publicação com a Pat Schuller, que é uma profissional americana, que ela pesquisou o perfeccionismo positivo, que é aquele que tem consciência de que nós não somos perfeitos, que a perfeição é relativa e que a gente sempre pode melhorar tudo que a gente faz. Mas a gente pode obedecer os cronogramas, as datas. Até agora foi isso que eu pude fazer. Ainda eu estou dando o máximo até esse momento, mas eu sei que eu posso melhorar e isso fica para o futuro. E eu não saio com a depressão típica de quem se sente fracassado porque não encontrou o padrão que queria. Então, a gente precisa também ter essa prontidão para explicar que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aperfeiçoar, que existem conhecimentos que ainda não foram descobertos e que depois que eles foram descobertos, eles podem ser melhorados, para que a criança ela tenha tempo, né, de construir uma autoimagem
que pode ter o perfeccionismo, mas que pode ter compaixão junto, para que ela se aceite como uma pessoa em processo de aperfeiçoamento do que ela está fazendo. Até agora, todas essas características são IG, inteligência geral, ainda tem mais algumas, que são características de qualquer área do conhecimento. Então, assim, o músico tem essa característica, o atleta, o estudante excelente em matemática, em língua portuguesa, em história e ciências sociais e tal, tudo é característica de inteligência social pela plasticidade de se aplicar em qualquer área do conhecimento. O aluno demonstra não precisar da ajuda de outras pessoas para desincumbir-se das suas responsabilidades, apresenta autossuficiência. Aqui a gente tem vários problemas. Por quê? Nós viemos de uma educação bancária que era cada um por si, Deus por todos. Então, o aluno tinha que fazer sozinho, sem ajuda de ninguém, as tarefas pedagógicas. Aí a gente começou a introduzir o trabalho coletivo. Então, um ajuda o outro. Ótimo, não tem problema nenhum. O problema é que, com o juízo moral que o aluno superdotado tem, ele acaba percebendo que os colegas que trabalham com ele não são amigos, então só aceitam a presença dele na hora dos trabalhos acadêmicos, porque ele ajuda a melhorar a nota das crianças. As crianças que não sabem ler e escrever recebem a nota excelente que ele favorece que o grupo receba, e aí vem o sofrimento da criança superdotada, que acha injusto que uma criança que não sabe ler e escrever receba a nota de um que sabe ler e escrever. Então, essa criança normalmente, ela pede para fazer sozinha. Tem uma professora na Baixada Fluminense que se formou psicóloga e que teve problema na faculdade por causa disso. Porque ela não queria que os colegas que não tivessem aptidão acadêmica levassem a nota que ela era capaz de produzir, porque ela tinha aptidão acadêmica. E aí vocês imaginam o conflito que foi na sala de aula, porque ela era pessoa egoísta. No final das contas, ficou reduzido a isso. Ela não gostava de dividir com ninguém, era uma pessoa egoísta. Ao mesmo tempo, a gente criou uma figura daquele que se acha, né? Ah, você acha que pode fazer sozinho. Não fala isso para uma criança superdotada, porque ela pode fazer sozinha, sim. Muitas vezes é ela quem diz para a professora como é que faz, onde é que busca a informação. E isso não é arrogância. Isso é o que a criança já cultivou na trajetória escolar dela. Ela sabe ler, ela sabe interpretar, ela tem autonomia para aprender sozinha e ela tem autossuficiência. Quando alguém pega e diz: Ah, eu queria que meu filho superdotado tivesse mediador, eu pergunto: para quê? Porque se o seu filho precisa de mediação, ele não é superdotado. Ah, ele tem autismo. Então não fale em nome de superdotação, fale em nome do autismo. O que demanda o acompanhamento, o apoio, a mediação, o assistente, seja lá o nome que for, é o autismo, não é a superdotação. Porque a superdotação não é transtorno, não é deficiência, não é doença. Não tem código internacional de doença. Não tem por que colocar um agente facilitador para criança com altas habilidades de superdotação. Imagina o conceito do Vygotsky, que a mediação traz o desenvolvimento proximal iminente. Imagina isso. Quer dizer, a criança vai cada vez ficar mais adiantada se ela tem uma mediação e vai ter uma hora que ela vai ter que ser acelerada, 2 anos, 3 anos. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai aceitar isso?
Deixa a criança, dê o que ela precisa, mas deixe ela fazer no ritmo dela, com as competências que ela tem. O aluno põe em prática os conhecimentos adquiridos, aplica os conhecimentos adquiridos. E aí vem os conflitos do arme e efetue, por exemplo. O que que ele aprendeu? Ele aprendeu a calcular. Aonde que ele aprendeu a calcular? Na mente. Por que que ele tem que armar e efetuar? Para demonstrar para a professora o método que ela ensinou. Mas para o aluno superdotado, isso é uma incongruência, porque ele sabe calcular e o resultado é o que interessa. Ah, para ele escrever a resposta completa. O único lugar que a gente escreve a resposta completa é no problema de matemática. Aonde mais a gente escreve a resposta completa? Nas provas de língua portuguesa, o texto vem completo e vem a lacuna para ele escrever a palavra que ele vai escolher entre as categorias. Ali ele não é capaz, não precisa escrever a frase completa muitas vezes. Mas no problema de matemática, fulana recebeu X laranjas. Não tem necessidade disso. Aí a professora vê o resultado lá final, sem a frase, sem o cálculo. De quem você colou? Colou de quem, se ninguém sabe fazer aquele nível de cálculo avançado? Não tem ninguém para colar. Que história é essa? A criança está copiando e está escrevendo, está copiando e está escrevendo. Como é que ela está colando? Os outros estão escrevendo palavra por palavra, ele está abreviando, ele está colocando uma letra, ele copia fragmentos e coloca a resposta, não copia nada e já coloca a resposta. Vai colar de quem? Ele está aplicando os conhecimentos adquiridos o tempo inteiro. Eu avaliei uma criança pequena, depois ela voltou aos 9 anos e depois voltou aos 12. Aos 12, ela voltou porque os garotos que estavam na biblioteca da escola, estudando para a prova de física, foram na coordenação pedagógica se queixar porque entrou um garoto na biblioteca e começou a fazer os exercícios de física que os do ensino médio estavam fazendo para a prova no dia seguinte. Aí a coordenação pedagógica foi lá, encontrou a criatura que ela já conhecia, chamou a mãe e falou assim: foi encontrado hoje na biblioteca fazendo exercício de química para os garotos que vão fazer prova amanhã no ensino médio. Aí ela me procurou na UF, era pessoa que me conhecia da UF, e aí me procurou na UF e a gente colocou o menino com uma estudante de mestrado fazendo a mentoria num laboratório de física na UF no 9º ano. No primeiro ano do ensino médio, ele fez a prova de vestibular. A UFRJ ainda não era do SISU, do Enem. O Enem ainda não existia. A prova da UFRJ era a única que era descritiva, discursiva, em todas as matérias, e ele foi 5º lugar em física, no primeiro ano do ensino médio. Como a gente já vinha fazendo um trabalho na escola dele, para que ele fosse acelerado, e a escola não queria acelerar, e com os resultados de gabarito que ele entregava, a escola não acreditava que ele fosse passar no vestibular, a escola ficou surpresa dele ter passado em 5º lugar para física na UFRJ e acabou dando a aceleração de estudos e ele entrou. No primeiro período, ele passou em Física Quântica 1 com 10 e ficou reprovado em Física 1. E essa Física 1, ele levou reprovado até faltar pouco tempo para ele ser jubilado. Então, o curso de 4 anos, ele já estava no 6º ano, porque ele não acabava o curso, porque ele não conseguia, ele não queria fazer Física 1, que ele achava uma imbecilidade. E ele já tinha feito Física Quântica 1, 2, 3, 4, tudo com 10. E ele fazia parte de um laboratório de física quântica, e o chefe do laboratório
era zoado por todo mundo, porque ele tinha um aluno que tinha sido reprovado em Física 1. E aí eles diziam: quem é esse cara? Ninguém entende nada de física quântica. Quem é que deu 10 para ele se ele não passou em Física 1? Quando vinham os eventos relacionados à iniciação científica, o orientador tinha que ficar atrás dos colegas para dizer: não liga para a nota da reprovação em Física 1, escuta o que ele diz, porque isso é que faz a diferença. E assim, o pessoal que não entende física quântica não tem, por favor, né, gente? Não entende física quântica. Até que um dia veio um físico argentino e escutou o menino. Aí ele convenceu o menino já tinha terminado a graduação, já tinha terminado o mestrado, estava começando o doutorado com bolsa do CNPq. Ele convenceu o menino a abrir mão dessa bolsa do CNPq, devolvendo todo o dinheiro e ir para a Argentina, porque eles queriam uma pessoa que pensasse daquele modo lá na Argentina. E ele foi. Então, assim, eles aplicam o que aprendem, eles falam do que eles sabem, eles aprendem dormindo. Tem gente que sonha pesadelo dormindo. Tem gente que sonha ciência. O Einstein acordou, escreveu a fórmula da relatividade, deitou para o lado e continuou dormindo. Depois ele foi pensar nisso. A gente está lidando com pessoas que têm potencialidade para o futuro. E o futuro depende da idade que eles tiverem chance de serem ajudados, que a porta se abrir para eles. Se as portas continuarem fechadas, o suicídio é uma porta possível. O aluno demonstra saber chegar ao término de um pensamento, problema, atividades e outros, possui capacidade de conclusão. Ele não é prolixo. O prolixo abre um monte de caminhos argumentativos e não fecha nenhum, não costura nada. O superdotado, ele fica ali até concluir, e ele vai concluir. A gente aprendeu que o Asperger é aquele mini professor que só para de falar quando ele acabar o assunto. Só que é de um assunto. O superdotado ele pode ter várias janelas por onde ele caminha na interdisciplinaridade, no final ele vai costurando tudo e conclui. Aqui termina a inteligência geral. Começando o pensamento criador ou criativo, o aluno produz ideias, faz associações diferentes, encontrando novas alternativas para situações e problemas, ele é imaginativo. Então, são crianças, adolescentes e adultos que têm muitas ideias, ricas ideias, que às vezes a gente diz assim: isso é um absurdo. Isso é um absurdo para a nossa cultura, para os nossos dias atuais. A gente não sabe o futuro. Hoje está tendo essa reação imensa com a inteligência artificial. A inteligência artificial é importantíssima para o presente e para o futuro. E ela é consequência do que nós fizemos na computação e na programação no passado. Então, é uma linha de tempo de inteligência humana produzindo máquina que faça por nós coisas que vão nos poupar de outras, de fazer coisas que a gente não precisa mais repetir. A gente pode deixar lá o bolo no. Congelou, né, Camila? Já Mas voltou? voltou, parou no bolo. Tá. Aham. Pode deixar o Então, bolo no forno elétrico. a gente deixa. O forno elétrico ele não tem inteligência nenhuma, ele é eletricidade. A gente coloca lá 50 minutos para assar e vai embora para fazer unha no salão. E quando acabar o timer de 50 minutos, o bolo está pronto e ele fica lá. Quando a gente chegar, o bolo está pronto. Imagina isso com inteligência artificial. Eu tive uma aluna que hoje é uma psicóloga lá em Niterói, que eu falei com ela.
eu comprei uma impressora que tem controle remoto. A gente pode programar. Ela comprou, ela ainda era estudante, ela comprou a impressora. Aí ela dizia assim: quando está faltando 30 minutos para eu chegar em casa, eu aciono a impressora, ela começa a trabalhar, quando eu chego em casa está tudo impresso. Eu nunca fiz isso, mas ela fez porque ela tinha muito mais prontidão para o uso da tecnologia. Imagina a inteligência artificial. Vocês podem perguntar qualquer coisa para o chat GPT. Eu já prefácio de um livro que foi escrito no chat GPT. Não vou dizer para vocês qual é o livro, mas eu já tenho um livro que o prefácio foi escrito no chat GPT. Então, assim, a gente vai se poupar de coisas e não se preocupem com plágio, com isso, com aquilo, porque a gente tem um trabalho de refinamento daquilo que a gente tem que apresentar como produto. Então, a imaginação vai dizer assim: ah, esse texto está ótimo, mas eu vou trocar aqui umas palavras, umas construções, vou melhorar isso aqui com o meu jeito, vou colocar uma piada, vou fazer uma interjeição aqui da minha personalidade, porque o chat ele é objetivo, né? O aluno usa métodos novos em suas atividades, combina ideias, cria produtos diferentes, é original, como usar o chat GPT. O aluno faz atividades ou exercícios a mais do que foram pedidos, executa tarefas além das pedidas, e aí, por favor, aqueles alunos que fizerem o trabalho da próxima aula e entregarem hoje, não mandem apagar. Não mandem apagar, porque a criança superdotada não vai fazer de novo. E ainda vai dizer para você: você mandou apagar. Eu não fiz, não, eu já tinha feito. Então não dê. Ah, mas ele vai. Vai, gente, ele é autodidata, ele gostou, você está apagando a motivação dele. Deixe ele fazer por conta própria. Se você oferece a ele mais do mesmo, ele está encontrando caminhos para fazer o que ele gostou. E se é no livro didático, maravilha, ele acabou o livro mais cedo. Pega o do ano seguinte e entrega para ele. E enquanto nós estamos dando algum tema que ele pode aprofundar ali, ele aprofunda. Se não pode, a gente chama. Vem cá, mostra para os seus colegas o que você andou estudando aí no nosso tempo de trabalho comum. O aluno apresenta ideias comuns e diferentes com facilidade, possui flexibilidade de pensamento. E aí é aquilo que o Eduardo de Bono, médico inglês, chama de pensamento paralelo, pensamento divergente, pensamento convergente. Pensamento convergente é o que todo mundo pensa, tudo dentro da caixa. Pensamento divergente é fora da caixa, a gente ainda não sabe se é bom, quais são as consequências. Pensamento paralelo é convergente e divergente. Então, eu sou capaz de pensar o que todo mundo pensa, mas paralelo aqui, eu estou pensando como eu posso melhorar o meu pensamento convergente, o que todo mundo faz. A gente está lavando louça, mulher, né? Tem alguns homens que já estão fazendo isso. Mas vamos lá, mulher. A gente está lá lavando louça, atividade manual, a gente faz a lavação da louça. Aí a gente começa a pensar na próxima aula que a gente tem que dar. Ah, mas eu quero pensar numa coisa inovadora. Então a gente começa a fazer paralelos entre o que a gente fez e o que a gente quer produzir. E a louça está sendo lavada. É isso. Flexibilidade de pensamento. A gente não está fechada numa ideia, numa caixa, pensando a mesma coisa randomicamente o tempo todo. O aluno não precisa de muito tempo para produzir ideias novas e muitas ideias, tem ideia rapidamente. Aí é um problema, porque às vezes a gente planeja uma atividade para 10 minutos na sala de aula e em 5 acabou. Ah, 10 minutos passa rápido, mas se for de 20 e em 5 o aluno já deu todas as ideias. Os alunos superdotados, eles vão estar sempre com o dedo em pé, eles sempre têm ideias rapidamente. Não é porque eles querem aparecer, não, é porque eles têm ideia rapidamente. Não tem jeito. É o perfil cognitivo deles. Não é, não é igual a todo mundo.
Às vezes, lembra, a gente diz assim para a criança no carro: 5 minutos de boca calada que eu quero descansar o meu ouvido. É isso. Ele está o tempo todo pensando e falando, o cérebro não para, a gente está pensando o tempo todo, e aí a criança está ali o tempo todo produzindo ideias e rapidamente dando soluções, e a gente quer descansar. Com essa criança é muito difícil porque não para. O aluno demonstra verbalmente ideias novas, diferentes, através de histórias, soluções de problema, confecção, elaboração de textos, criação de objetos e outros, possui imaginação fora do comum. Então, assim, o que é imaginação comum? É o que vai acontecer com a gente aqui se eu disser para vocês: todo mundo vai agora desenhar uma casa. O que a gente vai fazer? A casinha da educação infantil. Telhadinho em triângulo, o restante da casinha bidimensional. Se bobear, a gente ainda vai colocar a janela mais alta do que a porta, a gente não aprendeu que a altura da janela é na mesma altura da porta, a gente vai reproduzir exatamente a casinha da educação infantil. E essa criança, ela vai dar soluções de outras formas. Então, os exemplos das redações do Enem são maravilhosos, porque ali tem solução de problemas. Então, como é que a gente resolve o problema da guerra? A gente pode perguntar isso para criança pequena. Como é que a gente resolve o problema da guerra? Como é que a gente resolve o problema da fome? Faz um desenho, a criança sabe escrever, faz um texto. Vamos fazer uma história, vamos desenhar a história. E ela vai dar as soluções pela imaginação, porque ela é criativa, ela sabe. E aí, assim, se a gente coloca um nome aqui. Volta aí, ô Camila, um pouquinho no início do PC. Se ela possui, se ela possui imaginação fora do comum, o nome dela tem que estar no original e no imaginativo, porque essas coisas são interligadas. E aí a gente encontra, né, um nome no imaginativo, o nome não se repete no original e no fora do comum. Mas eu não sei se é original. Compara com as crianças da turma. Porque se você pede para as crianças desenharem uma casa e uma criança desenha um iglu, iglu não é casa? Iglu é casa de esquimó. Mas não é aqui. Ué, mas ele vê na internet. Ele já ouviu uma história. Ele está sendo original, ele está sendo criativo. Então, ele vai fazer o trabalho, vai fazer a atividade de outra forma. Não me lembro agora, mas teve uma situação no vestibular que eu passei. Eu não gostava de matemática, mas eu gostava de geometria. E aí tinha um exercício lá para fazer que eu não fiz pelo molde tradicional, eu fiz pela geometria. E aí o professor me chamou para eu demonstrar pela geometria como é que eu tinha resolvido aquilo. Se ele tivesse pedido faça tarará, pelo tal método e eu fiz pela geometria, tudo bem, está errado. Mesmo que a minha resposta esteja certa, ele pediu para eu demonstrar pelo método tal, não pela geometria. Agora, se ele disse resolva e eu fiz pela geometria, isso é originalidade. Ele não tem que dizer que eu estou errada, porque ele esperava um outro tipo de método. Vai lá, Camila, passa depois do imaginação fora do comum. Aí, o aluno produz e inventa suas próprias respostas, encontrando soluções originais, cria suas próprias soluções. Tem a ver com a anterior e as duas anteriores. É originalidade. Então, ele vai criar a sua solução. Se você não diz arme efetue, não tem que esperar o arme efetue. Se você estabeleceu que arme efetue é critério de correção de prova, aí é outra história, mas se você não escreveu, ele não precisa colocar o arme efetue. Eu, quando trabalhava na UF de Angra, tinha um menino
excepcional em matemática na sala de recursos, que ficou em recuperação em matemática naquele ano que eu estava lá. Por quê? Porque ele não seguia as ordens da professora e dava as soluções dela. E ela era insensível. Ela não era capaz de perceber o que ele estava dizendo para ela. Então, assim, esse menino quase foi reprovado estando num AEE de matemática. O aluno usa os objetos que já têm função definida de diferentes maneiras, dá novas aplicações a objetos padronizados, e a gente vê a arquitetura fazendo isso o tempo todo, só que todo arquiteto foi criança um dia, né? Então, quantas vezes a gente usa objetos padronizados para novas funções? Então, isso é uma solução para objetos padronizados. Sobe mais. Agora nós vamos entrar na capacidade de liderança. O aluno é capaz de perceber o que os alunos são capazes de fazer, orientá-los para que utilizem essa capacidade nos trabalhos e atividades do próprio grupo. O aluno pode julgar as habilidades de outros estudantes, encontrar um lugar para eles nas atividades do grupo, e são aqueles líderes, né? Que dizem assim: você desenha, você escreve, você faz isso, você faz aquilo outro. Aí alguém pega e diz assim: e você, o que você vai fazer? Aí eu vou juntar tudo e melhorar para todo mundo ganhar 10. E esse, quem nunca, né? Quem é que está aqui que nunca passou pelo que eu estou falando? Depois que recebe nada, esse negócio está muito ruim, deixa que eu faço. Aí ele faz outra coisa completamente diferente, dá 10 para todo mundo, aí o garoto vem e diz: por que você não utilizou o meu desenho? Porque era para fazer isso e você fez aquilo, não tinha nada a ver com o que estava sendo pedido. Isso é uma habilidade. Né? O aluno analisa e julga trabalhos artísticos em exposições, visitas, parques, museus e outros, aprecia, critica e aprende através do trabalho de outrem. Então, a gente é capaz de levar a criança em exposição, em museu, em eventos de cultura, e depois perguntar a ele alguma coisa relacionada, e ele vai dizer o que ele aprendeu naquele evento. O aluno faz contatos sociais, inicia conversa com facilidade, faz amigos facilmente, estabelece relações sociais com facilidade. Então, é aquela criança que às vezes a gente tem medo de ir para a rua com ela, porque aonde ela encosta, ela fala com todo mundo. Oi, meu nome é tal. Qual é seu nome? Quantos anos você tem? Menino, não pergunta a idade de ninguém. Eu tenho 7 anos. Quantos anos você tem? Um virou-se para mim e disse assim: você já é velha, né? Mas eu já. Eu sou velha. Mas foi muito engraçado, gente. Foi muito espontâneo. Ele estava se apresentando. Meus cabelos são brancos. Você é velha, né? Sou velha, sim. E aí, por último, o aluno tem coordenação, agilidade e habilidade para participar satisfatoriamente de exercícios e jogos, possui habilidade física. Esse item ele é muito interessante porque ele não é só da educação física. Ele é dos games, ele é da música, ele é da capoeira. Então, onde é que tem coordenação, agilidade, participação de exercícios, jogos? Eu estou avaliando um menino que foi convidado pela Unirio para ser aluno do bacharelado sem ter feito vestibular. Ele tem 14 anos, indo para o 9º ano agora. Ele começou a estudar piano em abril do ano passado, ele já está tocando peça clássica. E eu perguntei a ele: você passa muitas horas estudando escalas? Ele disse: não. Aí eu perguntei: mas como é que você sabe os acordes? É fácil assim. Aí ele começou a fazer em cima da mesa. É assim, ó, isso aqui é tá, isso aqui é tá. Aí tem uma música que é assim. Tururu. Aí ele fez, na imaginação, ele tocou a música ali na minha frente, em cima da mesa. De abril para cá. E ele está começando a compor. E a professora de piano dele está encantada com o que ele está compondo. É isso, ele tem habilidade física, a acuidade auditiva, de uso de mãos, de dedos, de combinação com o pé.
Não é só a educação física. Segue. Aí aqui a gente colocou um monte de nome de aluno de turma. Agora vem a ficha individual. Ela é exatamente igual, só que ao invés da relação de alunos, ela tem a frequência e a intensidade. Nunca, às vezes e sempre. E aí a gente vai marcar com X quais são os comportamentos que aparecem nunca, vezes e sempre. Se a criança não tem indicadores de superdotação, é maldade fazer essa lista. Porque você vai identificar o nunca na maior parte das vezes. As altas habilidades ou superdotação é a predominância do sempre. Eventualmente, às vezes, nunca o nunca. Por quê? Porque as características comportamentais elas estão divididas por áreas de cognição, de personalidade. Então, o criativo, ele não pode ter nunca se ele é criativo. E aí, muitas vezes, eu me pego vendo um tipo de avaliação que sonega o direito da criança ser identificada como ela é. Aí eu não quero que ele se ache. Não é se achar, é direito dele saber que ele tem superdotação. As meninas nunca são identificadas, porque as meninas carregam o estigma de que elas têm que ser boas alunas. Então, ela tem que estudar, tem que fazer muito esforço. Mas tem menina que não estuda nada e só tira nota boa. Tem menina que tem comportamento ruim, como o menino tem, só tira nota boa. Tem menina que sofre por causa das opiniões que dá e tira notas boas, muito boas. E tem menina que boicota as notas, porque não quer ser taxada de qualquer coisa que tire dela a possibilidade de convivência com os colegas. Tem menina que se esforça para ter amigas, para fazer o grupo de amizades, mas ela tira notas muito boas, e aí vem aquela história. Eu não sei para que você estuda tanto, mas eu não estudo e ninguém entende, ninguém acredita. Nossa, fulana é mentirosa. Ela se mata de estudar para tirar, a gente não consegue tirar essas notas. Só pode ser, ela se mata para estudar, para tirar essas notas. E às vezes é uma menina que a gente pergunta ao pai e à mãe: tem hábitos de estudo? Chega em casa e vai lá, senta, faz os trabalhos de casa. Nunca, professora. Às vezes, 10 horas da noite, já está na cama, a gente diz, fez o dever de casa? E não, esqueci. Aí levanta 10 horas da noite é que vai fazer o dever de casa. Porque não tem hábito de estudos. E esse problema de não ter hábitos de estudos chega na universidade e traz um impacto muito grande, porque às vezes é quando a primeira vez o aluno vai ser reprovado, porque ele não tem hábitos de estudos e, dependendo da carreira, tem que ter os hábitos de estudos. Então, rola aí, Camila. São as mesmas características, nunca, às vezes e sempre. Então, assim, o ideal é que tenha os 24 sempre. Ah, mas a partir de quando? Olha, a avaliação procura os sempre. Aí a gente tem que ver por que não é sempre. Quais são os que não são sempre? Quais são os que são às vezes? Ah, tem muitos às vezes. Muitos quantos? Mais 50% é às vezes. É uma criança que está em sofrimento psíquico, ela está em conflito, ela não consegue apresentar sempre os comportamentos superdotados. Precisa de apoio, precisa de AEE. Esse tipo de estudante precisa de AEE para compreender o perfil que ele possui.
Ser superdotado é muito bom se utilizar bem a inteligência. Mas ser superdotado para carregar um cordão cor de abóbora ou âmbar no pescoço, não é bom. Porque a gente não tem que chegar nos lugares com uma tarjeta dizendo que a gente é superdotado. Para que isso? Ah, aquele ali é o minigênio do Luciano Huck. Para que isso? O direito diz que é direito ao AEE, não é a crachá, cordão, programa de televisão, mídia social. Não é. Alguém poderia estar perguntando: mas o Caio Tempone, ele está na rede social toda hora, cheio. Gente, o Caio Tempone, ele passou em 14 vestibulares e ele continua ajudando os colegas dele em cursos à distância, lá no Ceará, na Faculdade de Juiz de Fora. Ele tem um veio social fantástico, porque ele está ajudando o entorno dele a avançar. Ele não é um aluno tradicional, senta, vai estudar. Não, ele é autodidata. 5 minutos que ele leia 500 páginas, e ele não é autista, e ele vai dar conta daquele conteúdo todo. Ele foi 14º lugar no ITA, foi o 14º vestibular dele, se não me engano, 14º lugar no ITA. E ele não ficou no ITA. Se ele fosse vaidoso, soberbo, ele ia para o ITA. Ele recebeu a ligação do reitor do ITA para dizer para ele que ele tinha sido aprovado em 14º lugar. Você vem estudar aqui? Não, vou estudar direito lá em Juiz de Fora, que é a minha terra, que eu quero estudar. Já fiz o vestibular, já passei há muito tempo. Quem atendeu o Caio Tempone fui eu, pequenininho, mandei para a Aline Rinco, que está aqui, ela atendeu também em Juiz de Fora, até que ele foi convidado para uma bolsa de estudos lá em Fortaleza e foi embora e voltou. Agora, com tudo isso, quem quiser seguir no Instagram, Caio Tempone. E é um cara que está funcionando bem, gente. Teve todos os acessos. Ele foi acelerado 3 vezes. Ele foi acelerado 2 vezes em Juiz de Fora, com a Aline Rinco, que está aqui, e foi acelerado uma vez lá em Fortaleza, porque quando ele chegou lá, os donos do colégio, eles falaram, mas ele está muito mais adiantado, a gente vai acelerar mais um ano, porque... E ele continuou acelerado, gente, porque ele dava aula no ensino médio para os colegas. E eles queriam que o Caio terminasse o ensino médio antes do tempo, aí ele disse assim, não, deixa eu terminar com a minha turma, eu vou terminar com a minha turma, não quero não, tá bom assim, eu estou mais adiantada, eu ajudo a eles. E aí ele voltou para Juiz de Fora e ele continua dando aula remotamente. Isso é ruim? Para quem que isso é ruim? Isso é ruim para o nosso conceito tradicional de professor-aluno. Mas não é ruim para ele, porque ele não está surtado, ele não está psíquico. Ele está fazendo o papel social dele, que é fazer avançar as mentes que estão atrasadas, aquelas que não têm o conhecimento, que não têm o conteúdo. Os superdotados fazem. Eles fazem a sociedade avançar. O conhecimento é coletivo. Me desculpem, não é não. Igual o Bill Gates, só tem o Bill Gates. Igual o Steve Jobs, só tem o Steve Jobs. E a prova está aí na Apple, que depois dele, olha quanto tempo a Apple ficou sem produzir nada. Igual o Mark Zuckerberg, só. Vocês observem que o Mark Zuckerberg, não sei falar o nome dele, não adianta. Ele sinalizou antes que ele ia acabar na Google com a divisão diversidade, equidade e inclusão. E ele falou isso, não sei exatamente quanto tempo antes do Trump assumir. Aí, na véspera do Trump assumir, ele anunciou: vou acabar com a divisão diversidade, equidade e inclusão, e assinou. E nenhum juiz vai poder mandar ele voltar, não vai poder congelar. Ele assinou que acabou
a unidade de diversidade, equidade e inclusão, que os Estados Unidos voltou a ter 2 gêneros, masculino e feminino. Gente, isso era antes de 1990. A gente está em 2025 com o modelo social de 1989, que foi mudando aos poucos até chegar ao ponto que nós chegamos recentemente. Mas isso, quem é que capitaneou isso? O jovem filho do Trump, que orientou como é que a rede social funciona, que levou à vitória. Esse jovem, observem, ele é um tipo completamente diferente. Ele não é autista, ele não é exibicionista, mas ele é ligado em tecnologia e ele sabe algumas coisas que só as novas gerações sabem. Nós não sabemos como se comportar em sociedade com código de ética sem exibição, sem escândalo social. É para aí que nós estamos caminhando, para um novo perfil humano, que são esses que vão, com o tempo, mudar os parâmetros com os quais nós convivemos no dia a dia e fazemos questão de reproduzir. Essa nova geração, ela vai criar novos parâmetros e ela vai trazer um novo modelo social. Lá no MEC, o governo comemora o modelo social de deficiência. E ele não apoia a superdotação porque nós não temos o modelo social de superdotação. E eu já falei que quando a gente tiver um modelo social de superdotação, a gente vai estar numa sociedade esquizofrênica, porque esta sociedade que não é inclusiva, que é capacitista, que é isso, que é aquilo outro, em relação à pessoa com deficiência, não tem categorias para definir o modelo social da superdotação. O modelo social da superdotação é no indivíduo. E o indivíduo, como ser social, ele vai trazer benefícios à sociedade para fazer avançar esta sociedade em todas as dimensões que a sociedade possui. Socioemocional, criativa, política, econômica, humanística, mas é esse ser que vai fazer esse modelo avançar. A natureza ela é muito interessante, porque ela foi trazendo os líderes para fazer a tecnologia avançar. Então, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o menino do chat GPT, e foi. Né? E aí o Steve Jobs falhou, porque ele morreu antes do tempo. E ele não fechou, e ele deixou um elo aberto. E a Apple não soube se reinventar. Então, a gente tem um problema de maquinário. A gente tem sistema operacional, mas a gente não tem maquinário. E aí a Windows acabou investindo em maquinário porque o maquinário falhou. Né? Então, agora a gente vai continuar caminhando, evoluindo. Já temos uma demanda de indústria 5.0, de educação 5.0, onde os homens estão operando a tecnologia. É uma tecnologia humanizada, não é como a 4.0, que é uma tecnologia robótica sem seres humanos operando, é tudo controlado pela tecnologia. Na 5.0, a gente já vê o homem voltando e o Brasil tem condições de, com este perfil de pessoas superdotadas, fazer acontecer o 5.0, porque não basta, segundo a Temple Grandin, ela diz que se não fossem os geeks e os nerds
lá do Vale do Silício, que a gente não teria a tecnologia que a gente tem. Mas a gente precisa de pessoas que não tenham dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, que não tenham estereotipias, que não tenham apenas hiperfoco numa área de interesse. A gente precisa de pessoas com habilidade acima da média, com criatividade, com envolvimento com a tarefa, para fazer avançar, para a gente melhorar a sociedade, inclusive o padrão moral dessa sociedade que a gente vive, que seja uma sociedade mais fraterna, que tenha compaixão, que tenha humanidade, que pense em si, mas que também pense no outro. Jaque, fecha seu microfone. Tem que pensar em si, tem que pensar no outro. Não pode pensar só em si. Uma sociedade egóica é uma sociedade narcísica ou uma sociedade autista. Isso não existe, porque cada um vive no seu pedaço. Se a gente quer uma sociedade participante, a gente tem que pensar em pessoas superdotadas que interajam, que se comuniquem, que pensem no bem, que pensem no crescimento social para todos, na paz, para que a gente possa sair dessas condições ambientais que a gente vive e nessas condições econômicas que influenciam as nossas relações sociais. O Trump ontem, ou anteontem, ele, numa frase, ele diz assim: pode diminuir o preço do petróleo que a guerra vai acabar. É isso. Quando diminuir o preço do petróleo, a guerra acaba, porque fora a questão Israel-Gaza, mas o restante das guerras que estão por aí é petróleo. Então, vamos tentar diminuir o preço do petróleo, partir para uma energia verde, para uma energia que não demande a, a, o subsolo do nosso planeta, para que a gente possa ter uma melhoria econômica e nas relações sociais. Sejamos menos ambiciosos na terra dos outros, que contenhamos o nosso desejo com as nossas terras e que isso não nos faça invadir o território ali. Muito bem, e aí, Camila? E aí, eu gostei. Gostou? Eu Que bom. gostei, claro, gente. Alguém. Maravilhosa tarde com vocês, professora, fantástico sua fala. Estou muito feliz aqui em Obrigada, ouvi-la. querida. Ainda bem que vocês não perderam tempo, né? Foi bom, então. Bom tempo, empregar bem o tempo. Eu amei, professora, estava com muita saudade de você, muita mesmo. Muito obrigada. E Bom, as assim, perguntas que estão aqui eu fui, na medida do possível, tentando responder. e foi assim, pelo menos para mim, foi a primeira aula da senhora que eu assisti, assim, essa passada, né? Item a item da lista. Eu vou depois divulgar o artigo completo, né? Para quem está precisando. Lá no grupo do AE do Brasil a gente já colocou. Mas eu convidei uns colegas, né, do curso do CNPDI, os grupos que eu ainda tenho, então, que eu ainda participo, então vou colocar lá de novo o artigo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Leandro. Cadê o Leandro? Abre aí, Leandro. Você, professor, liga o microfone. Ele estava aí ainda há pouco. Ah, tá aqui. Então, ele tem. O Leandro, ele foi Ah, aqui na rede de Nova Friburgo. O Leandro é intérprete de Libras. Aí, fala, Leandro. Você chegou? Não, pode continuar, Não, Camila. você pode se apresentar, que eu achei que você estava longe do celular. É, então, eu trabalhei um período como profissional de apoio escolar aqui do município de Nova Friburgo. E muito interessante que muitos pontos que você trouxe hoje foi o que eu vivenciei na prática, né? E, assim, foi muito complicado para mim também, enquanto profissional, lidar com aquelas situações, porque a gente se deparava, né, com professores que diziam que não iam fazer além daquilo
que elas iriam trazer para a turma, a questão das vezes do aluno estar sempre à frente da professora e ela não aceitava, e também em relação às avaliações, porque ele gabaritava as avaliações, né? Isso. E aí a professora, ela não aceitava porque ela queria o cálculo, e aí ele registrava na avaliação. Eu fiz na cabeça. E aí ela ia conferir e, de fato, estava tudo correto, né? Então, assim, Mas eu na pude cabeça. vivenciar isso. E também, ao mesmo tempo, é, assim, uma criança que não tem interesse, mas É, porque tudo na escola para ele já é sabia, né? rotineiro. É rotineiro. E assim, às vezes ele não queria brincar, e aí eu ia lá, conversava com ele, ele falava que estava de saco cheio, porque aquele ambiente, de fato, né? Parece que esse ano os pais optaram por colocá-lo em uma escola privada para ele ter um pouco a mais do que ele tinha no município. Então, em relação à pergunta que você fez, como identificar uma criança superdotada em idade precoce, a gente pode usar essa lista e tentar marcar a idade mais cedo que a criança demonstrou essas características. Os pais sabem responder isso. E no relatório da educação infantil também. Tanto as tias da creche quanto a tia da educação infantil, ela sabe dizer, aí com 4 anos ele já tinha uma imaginação fora do comum, ele imitava os animais, ele tinha diálogos, então eles sabem dizer isso. Agora, eu acho que a cereja do bolo para você, Leandro, são os surdos com altas habilidades ou superdotação. Essa categoria, ela já estava circulando offline. Tanto é que tem um texto de 2013, se não me engano, sobre surdos com altas habilidades ou superdotação, escrito na Universidade Federal do Ceará. Só que quando eu estive lá no MEC, como coordenadora de política pública, eu falei tanto desse assunto que eles me exoneraram por falta de sintonia com o governo, porque não era esse o assunto do interesse do governo. Mas eles aproveitaram os conhecimentos que eu levei para agregar valor na política bilíngue de surdos. Tanto é que o decreto 10.540, 520, ele caiu, primeiro foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli, depois ele foi revogado pelo presidente Lula no primeiro dia de governo, mas a mudança que esse decreto trouxe na LDB para a educação bilíngue de surdo, ninguém mexeu. Então, tudo que estava no decreto relativo aos surdos entrou no capítulo 5A da educação bilíngue de surdos. E lá, em 2 artigos apenas, eles trazem os direitos para os alunos surdos com altas habilidades ou superdotação. Aluno surdo com altas habilidades e superdotação não tem dupla excepcionalidade. Ele é aluno surdo com altas habilidades ou superdotação. Dupla excepcionalidade é um conceito que a primeira identidade é altas habilidades ou superdotação. E a segunda identidade é uma deficiência, um transtorno ou uma doença mental. Como surdez não é nada disso, então eles inverteram a ordem e colocaram a surdez em primeiro lugar, a identidade central da cultura surda, que tem altas habilidades ou superdotação. Na ética profissional em psicologia, para fazer avaliação psicológica, se o psicólogo não souber Libras, ele teria que colocar um intérprete para avaliar a pessoa surda. E o código de ética não permite. Como o código de ética não permite um intérprete para fazer terapia de uma pessoa surda por um psicólogo ouvinte. Código de ética não permite terceiro na sala terapêutica, nem a família. Terapia de criança, terapia de criança. Se o pai tiver que ser terapeutizado, ele vai para o outro profissional. E os testes têm que ser adequados. Não é a mesma coisa fazer uma pergunta ouvinte
para uma pessoa ouvinte e fazer uma pergunta ouvinte para uma pessoa surda. Isso não é a mesma coisa, porque e o sinal? E a datilologia? E qual o sentido que você dá à palavra? Qual a explicação que você dá? Quer dizer, é todo um conjunto de condições que, para a pessoa surda, não resta outra alternativa senão observação de comportamento. Então, eu tenho uma experiência que foi uma roda de conversa para avaliar um surdo com altas habilidades ou superdotação do município de Angra dos Reis. Então, eu pedi para cada professor do aluno avaliar o aluno e descrever o aluno. Quando chegou no último, está feita a avaliação, ele tem altas habilidades ou superdotação. Porque todos os comportamentos que vocês trouxeram são só os superdotados que têm. Então, a gente, assim como a gente teve um intérprete na UF, que a gente descobriu que ele era superdotado, porque em 6 meses ele ainda não era graduado, ele já era o melhor intérprete que a gente tinha para pós-graduação, porque ele saiu do zero para uma dinâmica de comunicação em Libras com os estudantes de pós-graduação perfeitamente compatível com as aulas dadas. Ele tinha os conceitos, ele tinha os conteúdos, ele combinava os classificadores, ele fazia tudo. Ele tinha toda a performance. Em 6 meses, quem é que aprende Libras, quem é que devolve Libras com alto nível em 6 meses, se não for superdotado? Entendeu? Então, assim, para avaliar surdo com altas habilidades de superdotação, a gente tem que ter um instrumento de observação qualitativo para poder observar o comportamento dessa pessoa superdotada. A Bruna trabalha no INES. Bruna, eu fui lá muitas vezes, muitas, e as pessoas me recebiam assim: o que você veio fazer aqui se aqui não tem superdotado? Que é uma recepção mais constrangedora do que essa? Pois é. Às vezes eu ia convidada por eles mesmos, mas alguém que não sabia que a convidada era eu, me recebia assim: o que você está fazendo aqui? Que você não... Aqui não tem superdotado, não. Aí sim, tem muito mais do que você imagina. E lá tem muito mais do que vocês imaginam. Só que tem que partir para a avaliação. Então, é isso. A gente tem que trabalhar para avançar. A Carla é pediatra e atende em Libras. Tem que aprender Libras. Quem é clínico tem que aprender Libras, porque a gente não pode ficar contando. Ó, vocês querem ver? Eu acho que todo mundo sabe aqui que eu sou espírita. A gente está cansado de ver intérprete de Libras que não aceita fazer a sinalização da palavra reencarnação e faz ressurreição. E são coisas diferentes. Você, na hora que está interpretando, você não tem que fazer a crítica a quem está falando. Você tem que traduzir, interpretar o que a pessoa está falando. Você não pode distorcer o que a pessoa está dizendo. Se a pessoa está falando reencarnação, você não sabe o sinal, datilologiza. Agora, não diga que é ressurreição, porque não é outra coisa. Completamente diferente. Mais alguma coisa? Não, eu acho assim, particularmente, Delu, eu acho que ficou muito bem esclarecido, né, para as pessoas que tinham dúvidas, os exemplos que você foi dando. Teve gente aqui no privado: Camila, tô em desespero, meu filho com 2 anos de idade já tem um monte dessas 2 anos. características. Então, é isso. As crianças com 2 anos já têm essas características. Aí, Já. quando a gente vai para o marco do desenvolvimento, a criança tem que engatinhar entre 6 e 12 meses. Engatinhou com 9. Claro, 6 meses, ela tem que engatinhar. Em 6 meses, ela tem que engatinhar, não importa se é com 6, com 9. Aí a gente vai ver, ela está mais próxima do final do período, na meio do período.
Aí ele diz assim, os marcos dizem assim, a criança tem que falar a partir de 1 ano e meio, frases com 2 palavras. Mamãe quer. Com 1 ano e meio, frase com 2 palavras. Com 1 ano, a criança diz assim: eu não quero ir para a festa com essa blusa, não. Eu quero ir com a blusa pink. Eu não quero rosa bebê, não. Eu não sou mais bebê. Oi, tem 1 ano. Tem 1 ano. A festa de 1 ano. Eu não quero ir rosa bebê porque eu não sou bebê. Eu quero ir com a pink. Então, assim, a gente está vendo coisas que só Deus para colocar na conta. Paulo Pinto, não é invisibilidade, não, Paulo. Eu lamento dizer, eu sou contra o programa do Luciano Huck. Mas depois do programa do Luciano Huck, agora é negação. Infelizmente, é o planeta quadrado. É negação. A criança está ali, a criatura tem uma parede, tem antolhos, e ela diz que não tem, que não existe. Não, ela não lê aqui, não. A mãe fica desesperada, porque a mãe vai dizer na escola: meu filho já está sabendo ler. Lê? Não, ele não lê, não. Como que não lê? Ele lê tudo, todo dia à noite. Ele pega um livro e vai ler. Não, aqui não lê, não. Quer dizer, você fica desesperada. Que avaliação é essa que vai ser feita dessa criança com base na negação do que ela tem de desenvolvimento? Aí vem aqueles relatórios que a gente diz assim, e elas disseram que está em desenvolvimento, mas ele já fez. E ela está dizendo que não tem, mas ele já tem. Ai, muito difícil. Muito difícil. O manual que a Jane colocou aí tem um manual que eu orientei junto com a Josi, lá no CMPDI, que ela usou como base o próprio filho dela, o Piaget não usou os filhos, então ela usou o próprio filho dela nos parâmetros, ela estudou uma teoria francesa de assimetria do desenvolvimento, ninguém conhece o autor que ela trouxe para a gente, e foi um trabalho muito original no mestrado, é um e-book que vale a pena conhecer. A Giane, se depois puder colocar aí, coloca para o pessoal conhecer. Então, essa coisa da criança gênio, não existe criança gênio. Primeiro que a palavra gênio, ela é antiga, ela ainda é do tempo do Vygotsky. Depois a gente foi mudando as palavras e os conceitos, e a partir da criação do Prêmio Nobel, o gênio é aquele que ganha o Prêmio Nobel, porque ele deixa um legado para a sociedade. E este é o conceito do Vygotsky. Alex, remédio. Tem gente com o microfone aberto. Quem é que está com o microfone aberto, Fechei. Camilo? Então, o conceito do Vygotsky de deixar legado é o conceito que norteia o Prêmio Nobel. Então, deixa um legado, tem um legado. Qual é o legado que a criança de 5 anos está deixando na sociedade para que ela possa ser chamada de gênio? Ela faz o que todo mundo vai fazer um dia. Não é isso, não. Tá bom? Carla, eu me poupo o direito de responder, tá bom? Sem resposta. Porque eu vou ter que dar resposta justificada. Está sendo gravado, eu não vou dar resposta, não. Depois, se você quiser falar no privado, vem no privado falar comigo. Pode compartilhar o material. Já mandou, a Jane já colocou o material. Muito bem. Enfim, nossa, fiquei em tela infinita. Não sei o que aconteceu, não. Deu uma viradinha. Hum. Enfim, o tempo passa que a gente nem vê. É isso. Delu, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter passado essa tarde toda com a gente, né? A gente agradece muito porque foi uma iniciativa, assim, para a gente buscar, né, socorrer. Nós tivemos aí 50 colegas, né, no ponto mais alto da aula, mas estamos chegando ao final com 35, então sinal que o pessoal
Gostou, aproveitou? Eu fiquei anotando um monte de características, porque é um trabalho que aqui na rede a gente Você tem todas, Camila? Você precisa, tem todas. precisa desenvolver, mas é difícil lidar, reconhecer, não é fácil assim não, tá? Então, a gente tem que sair do conceito de falsa moralidade, de falsa humildade. Humildade não é negar o que você é, pelo contrário, a sua identidade tem que ser valorizadíssima. Olha, eu queria sugerir que vocês assistissem The Chosen quantas vezes vocês puderem, porque nas 4 temporadas tem vários capítulos que eles falam dos superdotados, dos mais capacitados, dos escolhidos, dos especiais. Gente, é uma maravilha. Tem várias reflexões que a gente pode utilizar. Mateus, Mastigou o som. Mateus e Mateus. Natanael foram discípulos de Jesus que pularam etapas, que abandonaram a escola judaica e começaram precocemente na vida adulta, aos 13 anos de idade. E depois teve as suas falhas, e depois tiveram as suas questões, e por isso foram escolhidos. E Jesus, várias vezes, e tem várias passagens que Jesus diz que ele não escolhe os melhores, que ele escolhe os que precisam ser capacitados, e tem várias passagens evangélicas que falam disso, inclusive a parábola dos talentos. Então, assistam, porque a humildade é uma habilidade moral, ela não é externa. Ela não é aprendida socialmente, ela vem de dentro para fora. É a nossa essência. A humildade não precisa ser exibida, mas as altas habilidades são condição da terra. E hoje, quem está sendo maltratado pelo direito negado está se aproximando do suicídio. Então, a gente precisa prevenir essa dor, esse acidente, essa intercorrência. Você é superdotado, você tem uma inteligência superior. Vamos pensar, para que você nasceu com inteligência superior? Minimamente alguém espera de você que você faça alguma coisa boa com esta inteligência. Então, vamos descobrir se a gente é superdotado, que é para a gente não sair com aquele ar de eu não sabia e desperdicei o tempo que eu tinha para fazer todo o bem que eu podia, exigindo de mim mesma a competência que eu tinha para dar, porque eu tenho talento e eu posso multiplicar em 5, em 3, mas eu posso escolher enterrar também. Mas quando eu enterro, eu deprimo. Eu não conheço ninguém que tenha deixado de desenvolver seus talentos e que não tenha caído na depressão. Então, vamos avançar, porque desenvolver talento é trazer felicidade para a nossa vida. Tocar piano, pintar, desenhar, cantar, dar aula. Dar aula. Eu tinha 2 anos e meio e as pessoas perguntavam: o que você vai ser quando crescer? E eu dizia: eu vou ser professora. Eu vou ser professora. Como vai ser professora? Você não sabe nem falar. Você é professora. Então, gente, a gente tem que fazer o que nos dá prazer, não é o que dá prazer nos outros. A gente tem que fazer o que dá prazer na gente, para a gente ser feliz, para a gente saber que a gente está contribuindo, para a gente saber que a gente está deixando o planeta com um nome que não precisa se envergonhar, que a gente deixou um legado, que pessoas aprenderam com a gente, que a gente abriu portas para as pessoas. Então, é isso. A gente precisa
ajudar as pessoas a saírem da depressão, porque tem muita gente deprimida sem saber como pode ajudar a sua família, a si mesmo. E aí o Jorge tinha feito uma pergunta que é o que a gente faz depois, né? Que a gente finaliza a lista, faz o quê? Vai conversar com a equipe pedagógica. Se a equipe pedagógica não tem protocolo de identificação e encaminhamento, cria o protocolo, cria o AEE, porque é obrigatório pela LDB, pela Constituição brasileira, o AEE é obrigatório, então vai lá, cria e põe o menino no contraturno para desenvolver os talentos, porque ele é uma onda. Quando a gente eleva a onda, todos os barcos se elevam. Então, se a gente apoia um aluno, muitos alunos poderão se mirar nele e fazer igual. Tá bom, gente? Belu, muito obrigada mais Beijo uma grande para vez. todo mundo. Até a próxima, porque vamos ter próximas, se Deus Se quiser. Deus quiser. Tchau, um beijo para Beijo, todo gente. mundo. Tchau, Prazer com todo tchau. mundo, passar a tarde com todo mundo. Obrigada. Isso aí.